que enquanto aqui essa primeira sala está ligada à imitação do animal, mas sempre ligada a essa experiência da natureza, essa sala aqui, essa segunda sala, chama o azul vegetal, e ela está ligada não à imitação do que se vê, mas à experimentação daquilo que se vê. Então, como se descobriu que uma planta verde poderia produzir uma tintura azul? A partir da experimentação da natureza. Muitas folhas foram testadas, muitas plantas foram testadas, muita coisa foi testada, até que se fosse descoberto o azul e fosse aprimorada essa técnica desse azul vegetal. Então aqui a gente reuniu vários grupos culturais da África Ocidental, do oeste da África, que usam o índigo como uma matéria de tingimento dos seus tecidos. Aqui foi o que eu te falei sobre o tingimento do Indop. Aqui estão todas as fases de produção do Indop. Então aqui não é o algodão, enfim, tramadinho, bonitinho e tal, e aqui as linhas duplas, tá vendo? Essas linhas duplas são bordadas, ele fica todo engruvinhadinho assim. E aí depois ele está todo engruvinhado, ele viaja para o norte. Quando ele viaja para o norte, ele fica todo tingido assim. Só no norte que acontece o tingimento? Eles são mais, assim, hoje em dia acontece também um pouco no oeste, mas tradicionalmente essa rota é composta incluindo o norte, porque eles são onde se produz a melhor qualidade de índigo, mas também onde são mais especialistas no tingimento mesmo. E aqui o tecido final. Esse tecido aqui foi produzido por aquele senhor que eu te falei daquela história do pintinho, não sei o que, né? Então é esse senhorzinho aqui. Eu amei essas histórias. Isso é um Indop gigantesco, e esse também é uma túnica de Indop. É riquíssimo, né? Dessa tira aqui de veludo. Exatamente, já sacou logo. E ele também esse aqui é muito especial porque ele foi todo recosturado, né? Ele tinha uma outra forma, originalmente uma outra forma, tanto que você consegue perceber a cauda da pantera aqui e o corpinho da pantera aqui. Ele certamente era mais estreito e mais longo. Então alguém fez a costura, o corte, recosturou. Ele tá vendo que, e ele provavelmente tinha outra parte, tá vendo que ele tem uma moldura gigante, tá vendo? Sim. Ele deve ter um irmão desse aqui perdido pelo mundo, ou achado pelo mundo, na verdade. E isso aqui é muito legal, que foi um vídeo que a gente fez. Parece um jeans, né? É porque o jeans originalmente também é tingido de índigo. Né? Só que isso. Aliás, tem uma outra coisa. Você tocou num assunto muito importante. Essa parte que não é tingida, sabe? Uhum. É isso aqui. Ela foi protegida. Isso aqui chama tingimento por reserva de tinta. Esse é o nome da técnica, né? Tingimento por reserva. Faz isso aqui. Então, essa sala, ela é sobre tie-dye, tie-and-dye. Tie-and-dye não é uma técnica, é um procedimento. Tudo aquilo que você tinge, todo o tecido que você tinge por amarração e tingimento é tie-and-dye, que é isso em inglês. Né? Então, amarrar e tingir. Amarrar e tingir é basicamente isso aqui. Agora, como você amarra? 1000 formas de amarrar. Isso aqui é uma forma de amarrar. E tingir com índigo. Mas você pode amarrar e tingir, sei lá, com um barbante e um corante, entendeu? Numa camiseta. Como se apropriaram os hippies nos anos 60 nos Estados Unidos. Né? Mas os hippies estavam todos olhando para essa produção asiática e africana que usa a amarração e o tingimento como técnica tradicional, entendeu? Pois é, aí você faz assim e fala... Cara, o mundo veio da África, viu? Então... É sobre isso. Total. Só te mostrar isso aqui, que foi um vídeo que a gente fez na casa de uma artesã que é especialista em retirada da fibra, né? Então ela usa uma faquinha, uma lâmina super afiada, mas não pode ser mega afiada porque ela não pode destruir o algodão. E ela tem eu já imaginei uma calça assim, ó, ainda com amarração, sabe? Pra dar uma textura. Amei, que isso, cara. Esse dia foi muito incrível, a gente ficou horas conversando. Preciosa demais essa viagem, né? Muito preciosa. E essa é a mãe e tem a outra filha que trabalha
junto com ela também. Que é a parada toda passada de geração em Geração em geração, geração. dentro de famílias. Exatamente. E elas são especializadas nessa etapa especial de retirada dos fios de ráfia. Junto aqui desse encontro, tinha uma outra senhora que é especializada em bordado, que é isso aqui. Isso aqui eu aprendi também a fazer. Eu e o Foi? Danilo. Aham. A gente aprendeu a bordar. Eu tô chocado, eu não sabia que ráfia era utilizada. Meu filho, você vai ver vários usos muito doidos de ráfia ao longo dessa exposição. É? É, Eu com a minha lá em casa. Oh, Jesus. pois é. Tá perdendo. Deve ter que aprender a fazer um paninho. Mas isso é uma coisa que pra gente também era muito importante na exposição. Colocar ênfase em quem produziu. Por uma questão muito simples. Você falou agora há pouco do jeans, né? O jeans parece esse azul, parece o azul do jeans. Não só parece, é originalmente. Mas a gente se desacostumou a pensar em quem produz a roupa que a gente veste. A gente não sabe de onde isso aqui vem. A gente só veste, não pensa em quem produziu, nas condições de trabalho de quem produziu, no quanto poluiu, no quanto deixou de poluir, no percurso que fez até chegar ao meu corpo. E a gente muito menos sabe para onde isso vai parar depois que a gente não usar mais. O que a gente está vendo aqui nessa exposição, na verdade, é uma outra lógica de produção, em que você conhece quem produziu, você sabe quem produziu, você sabe que tudo aquilo que foi produzido não foi poluente, então isso é muito importante dizer. Então o tingimento de índigo disso aqui é muito diferente do azul que hoje se tinge o jeans, porque esse tingimento do azul do jeans polui um monte de rio. Isso aqui não polui nada, porque isso aqui é produção vegetal natural, artesanal. Existe um controle total de todos os elementos da produção, do plantio do algodão ou do plantio da palha, né, da ráfia, até a produção do tecido, a produção final e o uso do tecido. E depois, mesmo que ele pereça, ele vai perecer e se integrando inteiramente na natureza, porque ele é de origem totalmente natural. É muito diferente justamente desses tecidos. O tingimento é feito com pigmento vegetal também, então. Exatamente. E sabe o quão importante, né, Rê, da gente trazer as pessoas que realizam o que a gente consome, o que a gente vê, o que a gente aprecia para o centro da narrativa. Totalmente, Isso totalmente. é meio que o que eu tento fazer também no Café na Cidade, sabe? Mas ao mesmo tempo, essa é uma exposição que nos ensina uma outra coisa. A gente, quando olha para as obras de arte convencionais, né, canônicas, a gente quer saber quem foi que fez, quem é o autor, quem é a assinatura, quem é a marca. Isso aqui, essa exposição ensina a gente a pensar de outra forma, porque como você viu lá na parte do INDOP, a produção dos tecidos ela é feita coletivamente. Um tecido passa por muitas mãos até ficar pronto. Então ela nos ensina que a produção artística africana está ligada à coletividade, em grande medida. Não está ligada à individualidade, ao indivíduo, à assinatura, à marca. Então a gente olha para o artesão, mas esse artesão não é o autor. Porque essa ideia de autor é uma ideia ocidental, europeia, branca, que não se aplica à produção têxtil africana. Não se aplica à produção artística africana de uma forma geral, tradicional, e muito menos à produção têxtil. As africanas são muito baseadas na coletividade. Né? Exatamente. Você lê, por exemplo, eu tenho um livro que para mim é um livro de cabeceira que chama Pensar na Go, do Muniz Sodré, e ele fala justamente isso. O pensamento africano, o pensamento Nagô, particularmente Yorubá Nagô, está ligado ao associativismo, à coletividade. Sim. Quem inventou esse negócio de fragmentação, de divisão, foi o europeu. Mas nas comunidades africanas, o associativismo é fundamental. Tudo funciona coletivamente. A criança é educada coletivamente, o sujeito é formado coletivamente, por aí vai. Quem inventou essa coisa de separação, mesmo as comunidades indígenas, a mesma coisa. Né? No Brasil, a mesma coisa. Então, definitivamente, quem inventou esse negócio de individualidade é outro pessoal que, enfim, a gente respeita, mas não quer imitar. Foi o pessoal que fudeu tudo. Exatamente, basicamente. Com o individualismo. Legal você falar disso, porque quando eu fui fazer a visita lá na casa do Benin, tinha um objeto que é tipo um balde assim, cheio de furinhos. Voltando aí no assunto das filosofias africanas e como a coletividade está na base da coisa toda assim, em culturas diferentes dentro do continente, sabe? Esse objeto tradicional do Benin inicialmente eu pensei que era
uma armadilha para pegar peixe, marisco, alguma coisa assim. Porque era um balde cheio de furinhos e aí eu pensei, não, o bicho deve entrar aí, pegou, Buscou a lá. água sai, tá capturado. Só que na verdade é uma espécie de brinquedo para ensinar a criança sobre a importância do trabalho coletivo. Tipo, os pais Olha dão só. para as crianças aquele balde e aí você tem que pegar água com aquele balde. Como é que você vai pegar água com um balde furado. todo furado? Todas as crianças, cada uma tem que botar o dedo em um dos Nossa, bonequinhos e carregar genial junto. demais. Genial demais. Demais, né? Genial demais. Nossa, isso é incrível. Muito. Esses dois tecidos são de produção iorubá. Os iorubá reaparecem na exposição em um outro momento, mas essa é uma técnica super bonita, feita com também uma técnica de tingimento por reserva de cor, mas nesse caso é usado aqui o amido, uma pasta de amido, que é, enfim, utilizada para reservar a cor, né, em algumas áreas, formando esses padrões. Tanto é que você pode reparar que esses padrões nunca se repetem identicamente, eles vão todos meio variando, porque isso tem a ver com o modo como... Também você pode perceber que existe no fundo, esse tecido um dia foi branco, ou foi quase branco, não sei, mas tanto é que você percebe que existe um tingimento anterior aqui no fundo, essas linhazinhas são meio azul, verde, preto. Então isso mostra também essa outra faceta da produção têxtil africana, que tem a ver com o que a gente estava falando agora há pouco, que é ligada ao reaproveitamento. As coisas, você transforma as coisas, você não joga fora, você ressignifica, você dá um outro sentido àquilo, você reembeleza aquilo, que é exatamente esse caso. E esse também é uma outra técnica. Nossa, isso é absurdo. Esses adire, né, como chama, esse tecido também é feito de novo por reserva de corpo, mas por nó. Então são vários nozinhos dados. Aí você tinge, coloca no índigo, e esse índigo é preparado, enfim, não só com a água quente, enfim, o tingimento de índigo, mas também com uma série de cinzas específicas depois, enfim. Isso é um outro assunto que também esqueci de falar. Um assunto dessa sala é como o índigo marca uma certa área, uma certa produção têxtil africana de uma certa área específica, né, do continente, que é o oeste da África, com algumas exceções, né, que a gente tem, no caso aqui a gente não tem nenhuma exceção, tudo aqui é do oeste da África, da África Ocidental. Mas, ao mesmo tempo que o índigo marca a unidade dessa região, o índigo marca também as diferenças dessas regiões, porque aqui a gente encontra vários tipos de azul diferentes. Né? Então, o modo como você chega a esse azul tem a ver com o modo como cada grupo cultural usa aquela matéria-prima, que no caso é o índigo, e aí, enfim, vão produzir, por exemplo, vão entender, por exemplo, formas diferentes de oxidar o azul, para o azul ficar cada vez mais escuro, cada vez mais claro, em função do nível de oxidação que você quer dar para aquele pigmento. Aqui, por exemplo, a gente tem dois azuis muito diferentes, esse azul super vibrante, um pouco mais aberto, e esse azul um pouco mais acinzentado, um pouco mais escuro. Você olha para essa parede, esses tecidos todos, os baúli da Costa do Marfim, a gente tem 3 aqui, e eles são 3 tecidos muito diferentes. Você consegue identificar uma semelhança entre as técnicas, mas eles ao mesmo tempo também são muito diferentes. E é isso, o tecido varia na própria comunidade, você imagina de comunidade para comunidade. Então, o que a gente quer marcar um pouco com isso é a unidade cultural da região, mas também a diversidade cultural dessa região, na mesma medida, através do mesmo material vegetal.